pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade a uma discussão que nós já fizemos no aspecto muito genérico, ou seja, falamos de uma forma muito geral, bem ampla, sobre toda a história do segundo reinado, pelo menos os principais acontecimentos do segundo reinado ou do segundo império no Brasil. O segundo reinado, o segundo império, e eu sugiro que vocês dêem uma olhada nessa aula, tá, que nós trabalhamos aspectos gerais do segundo reinado. O segundo reinado, ou segundo império, que irá representar a terceira e última fase da história da monarquia brasileira. A primeira fase foi o primeiro reinado, a segunda fase foi o período regencial e a terceira e última fase nós teremos o segundo reinado. Iremos principalmente discutir a organização política do segundo reinado. A organização política interna e a organização política externa. Nós vamos discutir a política interna na aula de hoje, a política interna e a política externa. Como é que D. Pedro II, que é o grande personagem político que vai comandar o Estado brasileiro durante o Segundo Império, como é que D. Pedro ele vai organizar a política interna brasileira? E até mesmo como é que D. Pedro ele vai trabalhar a política externa brasileira durante o Segundo Império, o Segundo Reinado. No primeiro momento, vamos analisar a política interna. E nós trouxemos alguns pontos para observar o andamento da política interna brasileira durante o Segundo Império. Temos aqui no primeiro momento, por exemplo, o golpe da maioridade. O ponto de partida para a chegada do imperador D. Pedro II ao poder foi o golpe articulado no final do período regencial, que é o golpe de 1840, que é o golpe da maioridade. Esse golpe foi o ponto de partida para o surgimento do Segundo Império, para o nascimento do Segundo Reinado. O golpe da maioridade, que ele foi um golpe pensado, articulado pelos liberais. Os progressistas ou liberais é que pensaram nesse golpe, mas que ele foi apoiado mais tarde pelos conservadores. Apesar da desconfiança no primeiro momento, mas os conservadores ou regressistas chegaram a apoiar o golpe da maioridade. Mas ele foi um golpe articulado, fabricado, pensado pelos progressistas ou liberais. O objetivo desse golpe, pelo menos um dos seus principais objetivos, foi antecipar o poder do imperador, que ainda era um jovem, certo? Antecipar o poder do imperador, D. Pedro II, tá? Que ele ainda não tinha maioridade, antecipa o poder, para quê? Para que ele possa, a partir do momento que ele está no poder como imperador, D. Pedro II, ele conseguiria estabilizar o país. Um dos principais objetivos do golpe foi esse. Antecipa o poder do imperador. Dessa forma, se obtém uma centralização monárquica. E essa centralização monárquica, ela vai garantir a estabilidade para o país. Principalmente em relação aos desentendimentos, às rivalidades políticas entre os liberais e os conservadores. Então, o golpe foi pensado nessa perspectiva, principalmente centralizar o poder para garantir a estabilidade política. É evidente que os liberais pensaram em tirar proveito político desse golpe. Até vão tentar tirar, nas chamadas eleições do cacete, que foram as eleições que ocorreram logo no início do Segundo Império, em 1842. Tentaram, mas não conseguiram.
É lógico que os liberais, quando pensaram no golpe, pensaram também em buscar vantagens políticas, se aproveitar. Tiveram até a chance de buscar essas vantagens, conseguiram, eu diria, até obter essas vantagens. O primeiro ministério que Dom Pedro forma é o Ministério de Liberais, mas eles vão, evidentemente, perder esse espaço, principalmente depois das eleições, né, violentas, fraudulentas de 1842. Que o imperador chegou até mesmo a cancelar essas eleições, inclusive a dissolver o chamado Ministério dos Liberais. O fato é que a partir daí você tem a chegada de Dom Pedro ao poder. E o que se observa é que o imperador ele vai buscar centralizar o poder em suas mãos. É evidente que Dom Pedro, nós temos vários elementos que mostram que o imperador está em busca de uma centralização. Observe que a chegada dele ao poder foi justamente para que, através de uma centralização monárquica, ele pudesse garantir uma estabilidade. E o imperador, ele vai em busca dessa centralização. E ele tem alguns elementos que favorecem a esse centralismo político monárquico. Entre eles, nós temos a Lei Interpretativa de 1840. Uma lei que foi criada no final do período regencial. Ela foi criada pelos conservadores. Uma lei que tirou a autonomia das províncias. Tirou a autonomia das províncias e fortaleceu o poder central. Então, no momento que Dom Pedro chega ao poder, a partir do golpe da maioridade, ele vai poder tirar proveito dessa lei. Uma lei de caráter centralista e que vai favorecer essa busca dele pela centralização monárquica. Além da lei interpretativa de 1840, nós teremos aqui também o funcionamento do poder moderador. A partir do momento que o imperador assume o poder, ele vai poder contar com esse dispositivo. Ele vai poder contar com o poder moderador. Um poder que durante o período regencial, mesmo com as reformas constitucionais que foram feitas, esse poder foi mantido. Ele só não foi exercido. Quando Dom Pedro chega ao poder, ele vai contar com esse poder. Um poder de atribuição exclusiva do imperador. Um poder que é um instrumento importante nessa busca da centralização monárquica, nessa busca da centralização do seu poder político. Um outro elemento importante foi a questão da Guarda Nacional. Durante o período regencial, que a Guarda Nacional foi criada lá, quem controlava a Guarda Nacional eram os grandes proprietários de terra. Os latifundiários é que controlavam a Guarda Nacional. A partir do Segundo Império, a partir do momento que Dom Pedro chega no poder, o controle da Guarda Nacional, ele passa diretamente para as mãos do imperador. E isso é um instrumento que ele utiliza como uma busca de centralização do poder em suas mãos. Além disso, nós temos também a própria instituição do parlamentarismo. É a primeira experiência parlamentarista, de um sistema parlamentarista, que o Brasil vai viver. O Brasil, ao longo da sua história política, nós tivemos apenas 2 momentos de parlamentarismo, onde nós adotamos, o Estado brasileiro adotou o parlamentarismo. Agora, aqui no segundo reinado, e durante ali, o final do governo Jânio Quadros. Quando Jânio renunciou, com a renúncia de Jânio, se tem uma crise política e a solução imediatista que na ocasião se encontrou para aquela crise política foi a adoção do sistema parlamentarista, temporariamente. O parlamentarismo só sobreviveu até 63. Ele foi instituído em 61, 63 se teve o plebiscito e voltou o sistema presidencialista que está oficialmente até hoje. Muito bem. Então, o parlamentarismo ele foi instituído pelo imperador, Dom Pedro II, que foi uma forma dele tentar proteger a sua imagem. E, ao mesmo tempo,
buscar o centralismo político. O parlamentarismo brasileiro, apesar de ter sido inspirado no parlamentarismo inglês, no parlamentarismo britânico, mas o parlamentarismo brasileiro, ele é às avessas. Ele tem esse perfil, ele tem essa característica. Ele foi um parlamentarismo às avessas. Ou seja, por exemplo, na Inglaterra, no sistema parlamentarista inglês, quem indicava o primeiro-ministro era o parlamento. O parlamento é que escolhia o primeiro-ministro. No caso do Brasil, o primeiro-ministro ele foi um cargo criado pelo imperador. O imperador criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Foi esse presidente do Conselho de Ministros que ele escolhia, juntamente com o seu ministério, foi esse presidente que seria o primeiro-ministro. Então, o parlamentarismo, onde Dom Pedro ele tem um controle da situação. Tá? Observe que Dom Pedro tem um controle. Certo? Por mais que o imperador ele pudesse, inclusive, colocar ali ou um liberal ou um conservador, que ele chegou a fazer isso, apesar de ter criado o Ministério da Conciliação em 1850, um ministério onde pela primeira vez ele coloca liberais e conservadores, mas a escolha do primeiro-ministro, ela acaba, na verdade, gerando, né, um desentendimento entre liberais e conservadores. E isso, de certa forma, vai corroer a estrutura governamental do Império de Dom Pedro II. Ou seja, você tem ali uma crise, de certa forma, política, dentro dessa escolha do nosso primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros, e que liberais e conservadores, de certa forma, disputam basicamente esse cargo de primeiro-ministro, ou de presidente do Conselho de Ministros. E o Dom Pedro, ele é o personagem principal do nosso parlamentarismo. Né? Não é o primeiro-ministro, ele é o grande personagem. Então, na verdade, o nosso primeiro-ministro tem poderes limitadíssimos, porque quem manda no país é o imperador. Então, isso mostra um instrumento de centralismo político. A partir dessa busca da centralização, Dom Pedro vai, evidentemente, buscar a estabilidade. O Ministério da Conciliação, como eu acabei de falar, em 1850 ele coloca liberais e conservadores. Então, esse Ministério da Conciliação é uma forma dele alcançar uma estabilidade, mas é preciso observar, como eu falei ainda há pouco, observem que liberais e conservadores vão disputar o poder do cargo de primeiro-ministro. Além disso, o imperador ele conseguiu pacificar, ele conseguiu acabar com as duas principais revoltas que se tinha no país nesse momento. A Farroupilha, que ela vem desde o período regencial, ela foi inclusive a revolta que mais durou da regência, durou 10 anos. Então Dom Pedro ele conseguiu negociar o fim da Farroupilha. Ele negociou o fim da Farroupilha, inclusive anistiou os farrapos. Anistia os farrapos, é negociação. Né? E isso é importante para ele conseguir a estabilidade. Como ele reprimiu o movimento da praeira. A praeira, ela estourou no segundo reinado. Ela é um movimento de 1848. A praeira, inclusive, que se inspirou no socialismo utópico, lá da Primavera dos Povos, da Europa. Ela se inspirou no socialismo utópico. A praeira foi organizado pelos setores liberais pernambucano, o grupo chamado Partido da Praia. Os liberais que lutaram contra o centralismo político, principalmente de famílias tradicionais de Pernambuco, como a família Cavalcante. E além disso, na praeira se lutou também, além desse centralismo, se lutou também contra os privilégios de alguns portugueses. A luta contra os privilégios de alguns portugueses, a luta, evidentemente, por melhores condições sociais dentro desse movimento, e um movimento que Dom Pedro reprimiu violentamente. Ele conseguiu reprimir o seu governo, reprime a praeira, o que traz para ele esse alcance de estabilidade, né, na política brasileira. Muito bem. Quando você fala da política externa, você entra com essa questão da política externa, nós temos aqui uma das principais questões
que o governo de Dom Pedro II vai se envolver em termos de política interna é um conflito diplomático com a Inglaterra. Esse conflito diplomático se dá por conta da famosa questão Christian, que é o nome de um embaixador inglês que atuava no Brasil nesse momento. Ou seja, a partir da questão Christian, nós teremos o rompimento das relações diplomáticas temporárias entre a Inglaterra e Brasil. Ou seja, a questão Christian, que ela se dá a partir de dois incidentes. Um que envolve um navio inglês, que acabou literalmente encalhando no nosso litoral e acabou sendo saqueado. E esse embaixador dizia que o Brasil deveria indenizar a Inglaterra pelo saque que foi realizado em relação a esses navios. E um outro incidente que envolveu marinheiros ingleses que estavam literalmente embriagados no Rio de Janeiro, né, sem identidade, sem farda, estava paisano, e foram detidos, e a partir do momento que apresentaram, evidentemente, as suas identidades, que conseguiu se comprovar, eles foram liberados imediatamente. E o embaixador inglês dizia que o Brasil deveria pedir desculpas oficiais à Marinha Britânica, pelo fato de estar humilhando a Marinha Britânica. O fato é que, por detrás desses dois incidentes, a Inglaterra pressiona o Brasil em relação à questão da escravidão. Repare que os ingleses instituíram a famosa lei Bill-Arbid, que é uma forma de pressionar principalmente os traficantes internacionais de escravos, a África-Brasil. E a Inglaterra também pressiona o Brasil por conta de uma lei tarifária implantada pelo governo brasileiro na época, a tarifa Alves Branco, que dificultava a entrada de produtos ingleses no Brasil. Então, por conta disso, nós teremos, evidentemente, a questão Christian, que vai levar o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Nós temos o Brasil envolvido em conflitos da Bacia do Prata, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, que foi o principal conflito, onde o Brasil, o que ele busca? Uma hegemonia na região aqui da América do Sul. Então, os conflitos são claramente a busca da hegemonia do Brasil na América do Sul. Se você olhar para a Guerra do Paraguai, uma das principais motivações dessa guerra é justamente a busca dessa hegemonia do Brasil na América do Sul, né? Principalmente em relação ao Paraguai. O Paraguai, dos seus ditadores, entre eles o Solano Lopes, o Paraguai que estava desenvolvendo um projeto nacionalista, de independência econômica, um projeto que, de certa forma, ameaça muito mais a hegemonia brasileira na América do Sul do que, por exemplo, a Inglaterra. Então, essa teria sido uma das motivações centrais da Guerra do Paraguai. É lógico que o Brasil também ele defende a livre navegação da Bacia do Prata. E o governo paraguaio ele havia se isolado. E com esse isolamento ele havia dificultado o comércio na Bacia do Prata. Por conta disso, o governo brasileiro, como defendia esse livre comércio, acabou, na verdade, motivando a entrar em uma guerra contra o Paraguai, juntamente com a Argentina e o Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança, foram financiados pela Inglaterra, contra o Paraguai, e até mesmo na luta contra um governo tirano, né, e contra esse projeto de independência econômica do Paraguai, que ameaça, de certa forma, a hegemonia brasileira. Então, são algumas das motivações que levaram à Guerra do Paraguai, onde o Paraguai foi derrotado, a população jovem, adulta, masculina paraguaia foi praticamente dizimada. No final, o Paraguai ficou com uma população feminina e de idosos, principalmente, e trouxe duas questões que vão contribuir de forma decisiva para a queda da monarquia. A questão militar, pela conscientização dos nossos militares na Guerra do Paraguai, onde eles vão pressionar o governo brasileiro, o governo imperial, a dar uma posição de destaque para o Exército. Isso vai, de certa forma, levar à ruptura do Exército com a monarquia brasileira e acelerou a questão abolicionista, onde negros que participaram da Guerra do Paraguai,
que voltaram de lá vitoriosos, encamparam o movimento abolicionista, que foi decisivo para a abolição da escravidão no Brasil. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.